Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Passando aqui para compartilhar mais uma porção da palavra com vocês nesta manhã. Salmo 137, ele nos diz assim: Sentados na beira do rio da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos e eles diziam: Cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como poderemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa se esquecer de você. Ó Jerusalém, que nunca mais possa cantar se não lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Lembra ao Senhor Deus do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam: arrasem Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que fez conosco, aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Salmo 137 é um pouco complicado no início. No início ele é bonito, mas no fim ele se torna horrível. No início o autor fala sobre o seu amor para Jerusalém, a cidade de Deus. No fim ele fala da vingança de Deus contra Edom e Babilônia. Especialmente o fim desse salmo nos deixa confuso. Filha da Babilônia que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O que fazer com estas palavras? São palavras de um crente, de um cristão? Parecem palavras de um homem vingativo que não quer saber nada de perdão. Estas palavras combinam com o ensino de Jesus. Por exemplo, Mateus 5,44: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Parece que o fim desse salmo mostra uma atitude completamente inversa. Jesus Cristo mostrou uma outra atitude quando orou na cruz por seus perseguidores. Muitos comentaristas não sabem lidar com este salmo por causa do fim. Acham que este é um salmo do Antigo Testamento que fica abaixo do nível do Novo Testamento. Mas isso não é verdade, pois também no Novo Testamento encontramos orações de vingança. Pense, por exemplo, Apocalipse 6. As almas abaixo do altar do céu reclamam e dizem: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não é verdade que existe uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento neste ponto? A oração para pedir a vingança a Deus encontra-se tanto no Antigo quanto no Novo. Não há diferença. O Antigo Testamento não mostra um Deus de vingança e o Novo um Deus de amor. Isso é uma ideia errada que algumas pessoas têm. Deus é um só. Então o Salmo 137 faz parte do breviário da igreja que o Espírito de Deus nos deu. Este salmo não é o grito de uma pessoa vingativa que não pode esquecer a injustiça que lhe foi dada, mas este salmo é uma oração que podemos orar hoje em dia. O início do salmo fala sobre o exílio. A época em que Israel morava em Babilônia, havia uma grande tristeza no coração dos judeus, uma saudade enorme. Não foi uma saudade pelas casas e terrenos que perderam, mas uma saudade por Sião. Eles choravam porque Jerusalém tinha sido destruída. Esse salmo nos mostra como o povo de Deus estava chorando. Ele sempre tinha se arrependido por causa dos seus pecados. Eles se tornaram estrangeiros num outro país. Eles sofriam por causa disso. Foram piedosos os que choraram. O remanescente santo, provavelmente sacerdotes ou levitas. Eles sofrem pois os inimigos estão zombando deles. Os inimigos queriam ouvir os cânticos que eles não têm vontade mais de cantar. Não é um lugar certo, nem um momento apropriado para cantar. Eles se recusavam a cantar e penduravam as suas harpas nos salgueiros. Como eles podem ser alegres neste país longe da terra prometida? Que diferença de atitude encontra-se aqui? Se compararmos este salmo com as profecias de Jeremias e Ezequiel, o povo não queria saber nada das profecias de Jeremias. Mas agora eles se arrependem e choram. Isso é obra de Deus. Deus não deixou o seu povo em Babilônia. Jeremias tinha dito que eles iriam voltar. Este intervalo foi um período de castigo e de purificação. E o Salmo 137 mostra isso. Este salmo nos mostra como o remanescente santo tinha se humilhado e chorava cheio de saudade para voltar para Jerusalém.
O Salmo 137 não é um hino de um homem soberbo e vingativo, mas sim um hino de um crente. O resto do Salmo confirma isso. Sabemos que o fim é duro, uma maldição contra os inimigos, mas não devemos esquecer, antes desta maldição encontramos uma humilhação. O autor se humilha perante Deus. Se eu de ti esquecer, ó Jerusalém, que se enriquece a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não proferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. O autor está pedindo que o cérebro dele pare de pensar se ele esquecer de Jerusalém. Ele está pedindo um derrame cerebral se esquecer de Jerusalém. O autor não quer esquecer e não pode esquecer. Ele é um crente, ele quer lembrar, e lembrar no Antigo Testamento é muito mais do que somente pensar numa coisa. As lembranças estão ligadas com as grandes festas, momentos comemorativos para se lembrar das ações do Senhor. Salmo 42. Como avaliar isso? Nós somos crentes no Novo Testamento, a Jerusalém do Antigo Testamento não tem mais o mesmo valor para nós? Mas em vez de Jerusalém do Antigo Testamento, devemos pensar no Jerusalém do Novo Testamento, a cidade de Deus. Nós também vivemos em exílio. A época entre as ascensões de Cristo e a sua segunda vinda é o nosso exílio. Estamos longe da cidade celestial, o novo Jerusalém, mas o nosso coração está ali, o nosso amor está ali, o Salvador está ali. Para nós não vale mais o tempo antigo com o seu culto e com os seus sacrifícios, mas o que vale para nós é Jesus Cristo, que é o sacrifício suficiente. Ele é o Cordeiro de Deus que deve ser adorado. O nosso desejo é estar ali, com os judeus olhando para trás, nós devemos olhar para frente com a mesma saudade, com a mesma fé. A igreja atual é como uma colônia antiga de judeus em Babilônia. Eles sabiam, isso não é nossa terra, somos estrangeiros aqui, somos peregrinos. A carta aos Hebreus nos ensina que nós também somos estrangeiros aqui na terra. Esperamos a cidade com fundamentos, a cidade de Deus, o novo Jerusalém. Devemos estar ligados com o novo Jerusalém de uma tal maneira que preferiremos ter um derrame cerebral a esquecer do nosso belo destino. A nova Jerusalém, aquela cidade, deve estar em nosso coração. Devemos buscar a paz dela, devemos orar para a vinda dela. Nunca devemos esquecer desta cidade. Por causa disso, estamos aqui. Pois aqui na igreja, nós lembramos que somos estrangeiros. Aqui guardamos as promessas de Deus. Aqui a nossa esperança fica viva, aqui a nossa fé fica viva, aqui continuamos orando. Se eu de ti esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao meu paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, minha maior alegria. Finalmente, algumas palavras sobre o fim desse salmo. O fim é uma oração por vingança, com certeza, palavras duras, mas não de uma pessoa soberba e dura. Aqui fala um crente que ama Deus, que ama a cidade de Deus e que ama a sociedade de Deus. E por causa deste amor que ele ora assim. Os inimigos destruíram o templo de Deus, mataram os filhos de Deus, até as crianças de Deus, as crianças da aliança. O amor deste autor é como o amor de Davi em Salmo 139. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Eu não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A oração no fim deste salmo é contra os filhos de Edom e contra os filhos de Babilônia. Os babilônicos destruíram Jerusalém e levaram os judeus em cativeiro. Os filhos de Edom gostaram disso e fizeram uma festa por causa disso. Um ódio eterno estava no coração de Edom. Compare com a profecia de Obadias. Os filhos de Edom não ajudaram seus irmãos, mas ajudaram o inimigo. Eles foram realmente inimigos de Israel, e não somente de Israel, mas também de Deus. Eles destruíram o culto ao Senhor. Note que este salmo é baseado numa profecia. O autor não usa suas próprias palavras, mas ele usa uma profecia. Esta profecia encontra-se em Isaías 13:16. O autor pede que Deus seja fiel. Ele deve cumprir as suas promessas. Babilônia faz parte da maldição. Esta cidade sempre se rebelou contra Deus. Esta cidade simboliza a sociedade sem Deus. A sociedade que vive sem Deus, Deus vai cumprir sua promessa, começando com a Babilônia antiga e terminando com a Babilônia moderna que nos encontramos no Apocalipse.
Como devemos tratar o fim desse salmo? Podemos orar por vingança? Sim, podemos orar por justiça? A vingança no Antigo Testamento é baseada na justiça de Deus. Presta atenção, não se fala sobre uma vingança pessoal. O povo de Deus pede vingança. Deus está envolvido, faz parte da luta espiritual, como as almas abaixo do altar em Apocalipse 6. Mas como pode estar escrito em Mateus 5,44? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Devemos fazer uma distinção entre descrentes e ímpios. Há ímpios que são tão depravados que se tornam inimigos abertos de Deus. O prazo da graça e do arrependimento não existe mais. Eles estão prontos para o julgamento. O faraó do Egito foi um deles. O Senhor endureceu o coração dele para que não obedecesse a palavra de Moisés. Houve judeus que trouxeram a ira de Deus sobre si. 1 Tessalonicenses 2, 15 e 16. Nós não podemos apontar tais pessoas. Tenham cuidado, também não podemos matar estas pessoas. A vingança não é nossa, mas é de Deus. Compare com Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A igreja pode orar por isso, pois se amamos o Senhor e a sua igreja, sentimos as coisas horríveis que os inimigos de Deus fazem contra os ungidos. Amém? Que esta palavra venha direto ao teu coração e possa te edificar, possa te trazer um conhecimento mais aprofundado a respeito do reino dos céus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Wallace, esse é o meu canal. Te convido agora, corre lá, ativa o sininho, compartilha, deixa o seu like, comenta e Deus te abençoe sempre no nome santo de Jesus.